Gente, eu tô aqui em casa me deliciando com as lembranças do que é ser parentinense, né? Aí me deparo com meus amigos chegando aqui em casa, que a gente tem uma turma que vem sempre tomar café de manhã e perguntando assim, Munira, quem te contou essas coisas? Eu disse, ninguém me contou. Eu fiz tudo isso. Tinha uma turma que já era de lei, chovia, podia me procurar na segunda goteira da Caçapava. De lá a gente saía para a Praça do Cactus para tomar banho naquela que era assim o auge da piscina. E aí, gente, esse negócio tá ficando um hit na minha cabeça, porque eu tô dormindo, aí eu vou adormecendo, aí vem outra lembrança, assim. Quem é de Parintins e não sabe onde é o Parananema? Quem é de Parintins e não sabe o que é pajurar, gente, tem gente que não sabe o que é pajurar. Tem gente que nunca apanhou mari-mari na canoa. Lembra lá no Icurapá, a gente tem que ir de canoa e as árvores de mari-mari, elas ficam alagadas. Ou não sabe a diferença de mari-mari para aquele outro que é branco. E que tem mari-mari, aí tem o mari, que é aqui de Manaus, que não é igual ao nosso, que não é aquele de corda. E aí eu me lembro de tanta coisa, que a gente jogava bolinha, empinava papagaio. E como eu andava muito com meu irmão, com o neto, ele soltava bombinha. Aí ele pegava e colocava a bombinha, a lata em cima, aí aquela meninada toda aquela gritaria quando a lata espocava assim, pá, com a bombinha. E fazia turite com as bolinhas. E tinha as bolinhas que era de jogar bolinha mesmo, que era boliviana, que era aquelas azulzinhas, verdinhas. E quando a gente ia trocar, valia por 3, porque era rara. E colava figurinha. Aí tinha troca de papel de carta. Tinha escrever no relicário da amiga. E aí, né, que era impagável também, porque no Colégio Nacional do Carmo a gente tinha que ir de meia. E assim, tipo, meia no interior não é algo comum. Usar meia, tipo assim, era um acessório que a gente comprava só para ir para o Colégio Nacional do Carmo. E aí sempre a gente acordava de manhã, eu, né, em cima da hora, e pelo caminho a gente ainda ia tirando a remela do olho. E aí chegava perto do... Quando tava lá cantando o hino, lembra? Cantava o hino do Amazonas e cantava o hino do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Colégio Nossa Senhora do Carmo, és oásis do saber e do amor. Aí, de repente, uma olhava para a perna da outra e dizia assim, cadê tua meia? E aí, a irmã Genoveva ficava de um lado, assim, olha o que a gente fazia. Tirava... Quem tivesse com a meia, dava a outra meia para a amiga e a gente colocava a meia do lado que a irmã Genoveva estava olhando, porque ela só olhava para aquele lado, se fosse o direito, se fosse o esquerdo. E escorregava no corrimão e chupava a manga e ele ficava com aqueles dentes cheios do cabelo da manga, né? E também quem nunca namorou atrás do Cristo, na escadaria do Cristo, não tem a Praça do Sagrado? Tem o Banco do Sagrado e tem aquele viés assim da igreja mesmo, que é tipo aquele monumento ali, um negócio, aquele negocinho estreito. Quem não correu do Padre Francisco, que ele vinha com aquele cigarro dele fumando, e se ele pegasse namorando, ele ainda ia na casa da gente contar para a mãe. Gente do céu! Quem não andou na garupa da bicicleta? Também tem a garupa da bicicleta, de 3 na moto, andando no tanque da moto. Eu comandava muito com meu irmão e a gente ainda pulava a calçada de moto e tomava banho na Cristina. A Cristina era muito legal, tinha que dar um jeito de fazer a Cristina funcionar. E meu avô era dono do Buraco da Rosa. Não sei se vocês lembram, ali para a Estrada do Macurani, hoje é uma fazenda à direita, então todo mundo ia para lá, pro tomar banho no Buraco da Rosa, assim, que era muito legal. E tinha, assim, os chiquérrimos, ia para a Associação Comercial, para o banho do Cabo Rubens.
todo mundo queria conhecer uma das filhas do cabo, porque, nossa, assim, tipo, era os famosos iam tomar banho no cabo, né? E aqueles mega ricos, eles iam lá para a fazenda do Dodô Carvalho, que já existia, né? Mas era assim um negócio assim muito raro, assim. Os filhos do Dodô Carvalho, meu Deus, quem conhecesse, assim, era um negócio assim, o fino da bossa. Então, ser rico em Parintins nessa época era ter um bolo de aniversário feito pela Neuza, um vestido confeccionado pela Saúde, ter a participação nos seus 15 anos da Graça Farias e da Lanchinha. Isso era ser assim, muito chique em Parintins. Comprar roupas na Amapola A e na Amapola D. Um dia eu estava olhando. A Kilce e a Roberta postaram que a gente tem um grupo, né? As Kit Kats, que é só parintinense. Eu, a Roberta, a Kilce, a Samanta, a Artemísia. E aí a Kilce postou uma foto dela e a Leina com um vestidinho verde. Eu tenho um vestidinho igual. Eu tenho um vestidinho igualzinho verde, uma foto também, tirada lá na casa do seu Celso. Assim. Quem não se admirou indo lá na Francesa e ver aquele monte de barquinho grande, aí o menor, até o Gitinho, que era a frota do seu Celso. Aí ele encostava assim, tudo, um do lado do outro, assim. Nossa, meu Deus do céu, como uma pessoa podia ter tantos barcos assim? Eu ficava alucinada. E aí, lembrando da minha amiga Kelly, que a gente dormia no todo do motor, colocava o colchão lá e dormia cantando, apaixonada, ao luar lá. Quem nunca beijou depois de comer a Bill? Quem nunca chupou a pitomba e gêmea para ter 2 filhos e comeu banana emendada também para ter 2 filhos? E essas lembranças assim. E colocou a cadeira de macarrão atrás do carro para passear. Eu lembro que o papai colocava a cadeira de macarrão atrás da picape para minha avó sentar, e aí a gente ia passear dia de domingo, né? Todo mundo. E eu sentava em cima eu não sei se era D10, eu não sei que carro era esse, eu só sei que tinha uma grade assim, eu sentava assim, tipo, em cima da boleia do carro, sabe? Eu não tinha problema, não tinha multa, não tinha essa perseguição toda, ninguém nunca morreu. E nós estamos aí contando história. E aí eu tinha uma Vespa. E não, antes de ter a Vespa, eu tinha oh, meu Deus, uma mobilete. Gente, eu só cheirava óleo 2T. Eu acho que eu mais levava essa mobilete do que a mobilete me levava. E eu comprei, a Lana que me deu essa mobilete, ela comprou lá na JP. Meu Deus do céu, quem não comprou sapato na JP? E também não passou 1 milhão de vezes em frente ao Cactus, né? Que era o point do point. Também quem nunca quebrou a cara se descendo na rampa do mercado, se esquecia daquelas cordas esticadas, assim. Eu tinha uma turma, na época que eu estudava à noite contabilidade, a gente saía da aula, Ana Rúbia, a Daniele, essa turma toda, a Carliane, a Eusialda. E a gente saía e ia para o mercado. Aí eu pegava uma melancia afiada ali na Praça da Prefeitura, né? De manhã eu vou pra cá. Que tanto que tu come melancia, menino. E uma dessas noites eu ia, né? A gente partia a melancia ali na Praça do Cactus, assim, fino da bossa. E eu tinha me lambuzado todo, né? Porque não tinha faca, não tinha nada. Era partir assim na marra. E comer com o Universal. Aí eu ia lavar minhas mãos, né? E todo mundo já tinha descido. Eu estava por último. E eu fui correndo naquela ladeira do mercado e não prestei atenção na corda do motor que estava esticado, gente.
Além de eu cair, eu fui escorregando assim, até minha cara ser mergulhada assim na água, né? Como explicar para a mamãe quando eu cheguei com a cara ralada, a roupa ralada, os braços ralados, a minha farda estava perdida? Gente, foi muito hilário. Foi muito difícil de explicar também. Sabe, né? Que a gente primeiro tu apanha, depois tu conta o que aconteceu contigo. E aí alguém me perguntou assim, Mandira, tu viveu tudo isso? Eu vivi, eu desfilava com cavalos, aquele desfile que tem na abertura da Expopim, né? E eu sempre, desde criança, eu lembro que uma vez a cela estava mal amarrada, virou. Eu virei de cabeça para baixo, assim, em frente do Regina, do restaurante da tia Lúcia, lá, e depois me juntaram, amarraram a cela direito e eu subi e nem liguei, não estava nem aí. Eu e a Roberta Viana, nós fomos as primeiras meninas a participar desses eventos, assim. Porque como a mamãe estava em todas na realização, assim, lá da Associação dos Pecuaristas, e a gente ia em tudo, assim. E eu lembro, assim, que eu saía à noite, eu saía fugida, eu acho que lá da minha família, eu fui a única que brinquei de boi, né? Porque a gente trabalhava o dia todo no Chapão e o papai, assim, a gente não tinha cultura de ir pro bombódromo. Eu ia escondido, né? Porque eu não sei se vocês lembram que, que no Chapão não tocava garantido, né? Só tocava caprichoso, Deus o livre, e eu saí justamente no garantido. Inclusive aqui é assim uma das minhas bandeiras, assim, uma das injustiças que eu acho em relação a Parintins a meu pai, né? Que foi naquela festa, naquela comemoração, não sei se foi dos 50 anos do Caprichoso, não ter menção do meu pai. Não ter menção do chapão e da importância do chapão para o boi caprichoso. Até pouco tempo atrás, inclusive, as pessoas nem sabiam que o chapão não era do caprichoso. Então, eu vou falar porque eu acho muito importante a gente falar o que pensa para as pessoas que podem ouvir e resolver, né? Seria muito importante fazer uma homenagem do Caprichoso para o meu pai, ou do Boi Bumbá para o meu pai, enquanto ele tem vida. Enquanto ele pode ouvir, enquanto ele pode participar, porque o quanto é importante o Boi Caprichoso para o meu pai. Então fica aí meu recado. Da importância do chapão para o caprichoso, da importância do meu pai ir o chapão e o que ele fez e o amor que ele sempre dedicou ao boi caprichoso para o sucesso do Festival Folclórico em Parintins, né? E aí, voltando para as coisas boas, assim, vocês lembram que antes, na festa do Boicurapá, tinha os casais? Eu era muito criança, eu nunca fui catar miri, né? Aquele amarelinho bem pequenininho, mas tinha, assim, tipo uma gincana que os casais iam à noite catar miri. Eu lembro disso, que eu nunca participei, infelizmente, porque eu era criança mesmo, mas tinha esse negócio. E vocês lembram que tinha as grandes gincanas do Colégio Nossa Senhora do Carmo? Que era assim massa. E outra coisa que eu lembrei também, vocês lembram que a gente brincava a gente fazia educação física naquela rua toda furada do lado do Colégio Nossa Senhora do Carmo, que tinha que pular sapo, ali, né, ficar subindo e descendo, meu Deus do céu, quanta lembrança boa. E também que era o fino da bossa ser pilotão em 7 de setembro. Quem fosse no pilotão, levando alguma coisa, levando uma bandeira, e aí colocava aquelas luvas, aquelas fardas de gala, sentimento de civilidade, nossa, era muito legal. E assim, os nossos valores, né, gente? Eu estava pensando assim, como nós somos um município que sempre cultivou valores mesmo, valores humanos, como
A nossa essência de parentinense, ela é muito diferente. Ser parentinense é realmente compreender os aspectos de valorização de ser uma criatura do Amazonas, ser amazonense. Porque você vai ver, eu observo que dos municípios, as pessoas se dizem amazonense, mas o parentinense, ele faz questão de, no meio da conversa, dizer, não, eu sou parentinense. Eu, pelo menos, se eu estou participando de qualquer coisa, em todos os trabalhos que eu desenvolvo, eu dou um jeitinho de dizer que eu sou interiorana de Parintins. E todo mundo que eu conheço que é parentinense faz isso. E assim, coisas legais do valor de ser parentinense. Que a coisa mais importante era ser professora, ter 2 cadeiras. Meu Deus, ter 2 cadeiras de professora. E quando um homem casava com uma professora, aquele ali se deu bem, casou com uma professora de 2 cadeiras. Conheceu o gerente do BEA, do Banco do Brasil. Não tinha ainda Bradesco naquela época, era o auge. Vocês lembram, gente, que as lojas americanas eram ali naquela esquina? Eu lembro que uma vez, logo depois que a Lana casou, ela fez umas compras lá nas Americanas. Gente, aquilo foi o fino da bossa para mim. Nossa, muito chique. E também uma coisa muito legal do ser parentinense é que a gente não dava muito valor para político antigamente. Vocês lembram, gente? Político ia lá, o parentinense recebia. Como a mamãe cozinhava para fora, a mamãe sempre estava envolvida, eu era contratada para fazer uma tartaruga, alguma coisa, a gente servia. Até teve uma parada muito engraçada, que foram os políticos lá para a associação comercial, a mamãe fez o almoço, e eles deixaram aqueles queijos caros, sabe aqueles queijos que tem assim, que são verdes, que eles têm aqueles aspectos diferentes, né? A gente não conhecia. Aí a mamãe disse assim, Lana, minha filha, olha já, esse pessoal veio pra cá e deixou uns pedação desses queijos, tudo podre. Olha, o Hermes, meu cunhado, riu tanto. Aí foi explicar o que eram esses queijos, que era caríssimo, o fino da bossa. Então, muita coisa. E é isso. Eu precisava falar essa coisa que está explodindo no meu coração. Vocês acreditam que as minhas 2 filhas, elas dizem que elas são de Parintins? Elas não são, elas nasceram aqui em Manaus, né? Mas elas dizem... A mais velha, então, eu sou parentinense. Ela diz em todo canto. E eu fico, assim, emocionada de ver que eu transmiti, que eu transmito para minha família, para todo mundo que me conhece, porque depois do meu nome, de me apresentar, eu digo, eu sou do interior, sou de Parintins. E tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre busquei fazer alguma coisa pela minha cidade. E eu lembro quanto eu sonhava entrar na faculdade. Quando eu tive a oportunidade, eu participei do projeto Aprovar, que aí levou o pré-vestibular para os 62 municípios do estado do Amazonas. Isso eu fiz em resposta a um anseio que eu tinha quando eu estava em Parintins, sentada nas cadeiras, e vi a possibilidade de cursar uma universidade tão longe da minha vida, né? Porque como que eu ia competir com essas pessoas que estudavam nesses colégios aqui de Manaus, que tinham acesso a cursinho e a tantas outras coisas que eu nunca tinha visto. Então, assim, eu acho... Sabe que até hoje, nos meus aniversários, nas minhas festas, eu já fiz durante 3 anos um encontro de parentinenses em Manaus, na minha casa, com tacacá, com pato no tucupi, com tudo que o parentinense gosta. Durante 3 anos consecutivos eu fiz, foi muito bacana, uma experiência muito legal. E é isso, gente. Eu amo Parintins, eu amo essa parte linda, linda, linda da minha vida. Eu gostaria que toda criança no mundo pudesse ter tido oportunidade de pescar camarãozinho com saca, como eu pesquei, de ir para a beira do rio, na ponte, pescar piranha com aquele canticinho, de ver lavar bucho e os peixes ficarem lá
querendo comer aquele negócio, de saber como é que se mata um boi. Meu avô matava um boi assim, rápido, e aí ele tirava o couro, assim, pendurava em todas as partes, e o porco, e o carneiro, e aí ele capava o boi, aí tinha ferra, aí depois a gente comia o guisadinho do saco do boi, daquele ovo, do ovo lá, sei lá, do saco, a mamãe fazia lá, aquele guisadinho. E, gente, nossa, quanto mais eu falo, mais coisa eu lembro. Eu acordava pequena, porque até uns 3 anos, eu acho, eu morei no Limão com a minha avó Naí, né? Eu sou cria de vó, né? Falando desse jeito, não tem como negar essa minha experiência linda de vida. E aí eu saí assim, toda remelenta, que eu era bem lourinha, assim, cabelo de milho. E aí eu saía toda remelenta com o meu caneco de alumínio, já com a farinha embaixo. E aí eu ia lá, sentava na cerca e pedia para o Raimundo, nosso vaqueiro, encher de leite. Mas assim, quando eu estava mais acordadinha, mais enxerida, aí eu abria a boca, ele dizia, vem cá, toma direto da ubre. Aí esperrava o leite direto da ubre da vaca, e eu lá com a boca aberta. E hoje, né, as pessoas que podem, tem uma máquina que faz leite com espuma, né? Há alguns anos atrás, eu já tomava leite com espuma direto da ubre da vaca. Eu lembro quando a gente ia... Gente, vocês sabem que no interior não tem pão, né? Vocês têm ideia, assim, no interior do interior não tem esse... Vai na padaria comprar pão. Então, em Parintins sempre teve, mas eu digo assim, quando a gente ia para a fazenda, os primeiros dias a gente comia ainda o pão que trazia e tal. E essa cultura da tapioca é uma cultura, assim, digamos que é dessa década. E a gente está falando de outras décadas. Então, o café da manhã era assim, peixe assado, o peixe direto do lago. E também era pamonha, era mingau de milho, mingau de todo tipo, leite com farinha, com tapioca, ovo quente. Ovo quente! Ovo quente. Minha avó levava ovo quente. Ovo frito, beiju. Ah, beiju de todo jeito, beiju. Aquele beiju branco, aquele beiju amarelinho. Ai, beiju, muito beiju, comi muito beiju. Mingau de banana, banana frita, banana cozida, macaxeira. Macaxeira cozida, bolo de macaxeira, bolo de milho, bolo de trigo. Tapioca com leite. Gente, nossa, era uma confusão quando tinha uma lata de leite em pó lá em casa. Quem que foi da minha geração e que não comia abria a lata de leite em pó, assim ficava comendo escondido, ou então colocavam no copo o leite em pó e colocava só um pouquinho de água e fazia aquela pasta assim. Nossa, gente, aquilo ali era o fino da bossa. Muito gostoso. E a gente também... Assim, vocês têm noção que nossos brinquedos no interior são animais? Eram animais? É assim, a gente brincava... Olha, Ibama, muitas décadas atrás, por favor, tá? A gente tem entendimento, sabedoria disso. É quando eu era criança. A gente brincava com ovinho de passarinho, o passarinho fazia aquelas casinhas, a gente brincava com ninho, com ovinho de passarinho, com patinho, pintinho, tracajazinho. Marreca! Gente, marreca! E aí tinha um lago grande, a gente saía a cavalo e levava aquelas cestas, sabe aquelas cestas de índio furada? E aí ia cavalgando pelo Lago Grande, assim, ainda a lama, e aí as marrecas começavam a correr com as marrequinhas, né? E aí a gente descia de cavalo, eu descia de cavalo, assim, só com uma perna, aquelas cenas cinematográficas, né? Aí já caía na lama, assim, metade da canela na lama, ia pegando as marrequinhas e colocando no cesto, e amarrava com a palha o cesto, e chegava em casa... Aquele monte de marrequinha, um monte de marrequinha.
Gente, uma vez apenas eu achei uma ova. Como é que chama? Como é que chamava? Que a gente chamava um buraco de. Uma cova de ovo de tracajá. E aí foi de Deus isso ter acontecido, porque eu tinha saído à tarde para cavalgar. Assim, eu ficava horas perdidas cavalgando. E aí eu me esqueci, porque. Vocês lembram que depois do almoço criança dormia, quando a gente era criança, né? Então eu tinha deixado a minha avó dormindo e eu saí, eu cavalgava a pelo, sem sela, e eu tinha passado horas cavalgando. E aí lá vem o Raimundo me dizer que a minha avó, a mãe Naí, estava me esperando com cipó da loucureira para me dar uma surra. Aí eu já ia chorando, né? Que eu era tão malandra que eu chorava antes de eu apanhar. Aí a gente ia no cavalo e nisso um jacuraru tinha mexido numa cova de ovo de tracajá e eu vi. E foi a única vez que eu achei uma cova de ovo de tracajá. E aí cheguei em casa com aqueles ovos de tracajá e não apanhei. Graças a Deus. Outra coisa, eu quero parar, mas eu não consigo parar de me lembrar. Vocês já tiraram o bodó da lama? Eu lembro a tia Leonora uma vez que ela foi para viajar com a gente para o interior e que ela não sei para onde, eu não estava nessa hora que eles conseguiram tirar um monte de bodó. Vocês sabem, né, gente, como é que pega bodó? O bodó tem um barranco, né? Naquele barranco, assim, por exemplo, quando é do Baixo Amazonas, que a gente diz que é peralto, que você vai enfiando o peralto, gente. Peralto significa assim, que tu vais enfiando o pé e o pé vai afundando, assim. É tipo desses filmes hollywoodianos, é como se fosse um lago de piche, alguma coisa assim. Aí no interior, assim, é peralto, aí tu tem que meter o teu braço todinho num buraco, assim, num buraco alagado, na ribanceira, tu mete teu braço e tu tem que puxar o bicho vivo lá, porque ele enfia a cabeça e fica balançando assim com o rabo. Aí tu tem que... tem que ser muito cabocla pra pegar bodó, mano, né? Pouca coragem, não. Moleza é pegar caranguejo no mangue. Eu quero ver você pegar bodó no barranco. E tracajá eu nunca peguei, não. Nunca. Tem que ter muita perna para pegar tracajá, porque ele sai correndo. Nunca peguei. Mas eu lembro que o pessoal preparava as lanternas de noite. Olha, Ibama, eu tô falando disso há muitas décadas, tá? Ainda não era crime. Então, sabe que a lei não pode retroagir para punir. E aí o pessoal preparava as lanternas com pilha para sair de madrugada para pegar o tracajá. E a minha avó, ela plantava muito, tinha muita plantação em casa. Plantação e criação. Então, eu cresci com muitas plantas e com muitos animais. Tinha peru, porquinho, de um lado da casa tinha uma plantação de melancia e do outro lado da casa tinha a plantação de girimum e metade girimum, metade limo. Então, quem foi meu vizinho na Gomes de Castro, por favor, se manifeste aí, tá? Por favor, para Saskia, para Julietinha, eu quero que vocês, para o Roberto, que vocês confirmem comigo que a gente não dava uma melancia, a gente dava saco de melancia. A gente dava para os vizinhos. Tinha um quarto que a gente trazia do interior com melancia, né? Então a gente fazia. Minha avó falava assim, a mãe Naí falava assim: fulano, vai lá no quartinho, pega um saco de melancia e manda para Julita. Aí lá eu, fulano. Aí pegava um saco cheio de melancia, costurava com aqueles negócios, tipo uma agulha, mas era grande assim. E eu morava na rua que passava os caminhões da Caçapava, que era da época da juta. Ai, meu Deus do céu, long time. Mas assim, como eu não paro de me lembrar das coisas e o vídeo já está ficando muito longo,
eu quero fechar com uma lembrança assim, muito, muito, muito engraçada da minha infância, que foi, eu já frisei aqui, que lá na Gomes de Castro, a gente tinha um abieiro imenso. O nosso quintal era tão grande que dava na outra rua. E aí a gente tinha um abieiro muito grande. E eu não sei se vocês lembram que no interior as pessoas não tinham condição de alimentar todos os filhos, elas deixavam na casa da gente. Então lá na casa da mãe Naí era um monte de meninos, nós éramos umas 5, a filhinha, a Andréia, a Chique Chique. Gente, a mãe da Chique Chique tinha tanto filho que eu não sei nem contar. Eu acho que ela tinha uns 23 filhos. E tinha a filhinha a Andréia, a filhinha, a Chique Chique, a Gerlândia e eu, só nessa época. Então, eram 5 cunhatães, né? E aí, eu já falei para vocês, depois do almoço, a gente tinha que dormir. Mas, só que não, né? Aí, depois do almoço, a gente esperou a mãe Naí e o pai Juvenal se deitarem. A gente foi pro quintal apanhar a Bill. Só que eu não sei subir nem uma árvore. Eu nunca subi numa árvore, gente, porque a mãe Naí não deixava. E ela não deixava subir nada, sabe? Que eu era porcelana dela, né? Mas eu era, digamos que a mente, né? E aí a Andréia, a Chique Chique e a Gerlândia foram subir no abieiro. E vocês lembram que tinha o sanitário, que era aquele sanitário de barro, em cima com teto era de palha e cavado o buraco, né? Vocês lembram disso, né? Quem é do meu tempo. Então, tinha o sanitário de dentro e tinha o sanitário de buraco, que era a casinha. E aí, a gente estava lá, né, muito alegre, eu só aparando a Bill e as meninas apanhando a Bill. E nisso, a Andréia, ela era muito pequena. Ela era muito pequena, ela era muito magrinha e aí tinha uma casa de caba lá. Gente, ela ia para a guia do abieiro. Você sabe que o abieiro fica aquela igual manga, fica aquela penca assim de fruta, né? E a Andréia começou a se aproximar da casa de caba e eu tinha medo, porque se eu me ralasse, todo mundo apanhava, se eu caísse, todo mundo apanhava. Então, a minha avó não deixava eu fazer muita coisa assim, ela tinha muito cuidado, imagina se ela deixasse. E aí, a Andréia, para me fazer medo, começou assim, a fazer assim no galho. Balançando, balançando, eu já comecei a chorar com medo que ela caísse. Só que ela não viu que no galho tinha uma casa de caba. E eu disse, sai daí, sai daí, sai daí. Não deu outra, né? Com essa balançada do galho, as cabas começaram a voar. E a Andréia saiu igual uma macaca, pulando de um galho para outro, de um galho para outro, de galho, pei, quebrou o galho. Aí foi porque a árvore de o abieiro era muito, muito grande, era tipo uma mangueira. E a Andréia foi despencando, pei, pei, pei. Gente, onde a Andréia caiu? Na casinha do sanitário. A Andréia caiu na casinha do sanitário. Aí a gente foi lá olhar a Andréia. A Andréia tava metade do corpo de merda. Ela que tava me tira daqui, eu só conseguia. Eu não conseguia rir. Até hoje, quando eu fico nervosa, eu começo a rir e eu não conseguia tirar. E aí eu comecei a rir, a Andréia a chorar, e eu a rir, as outras meninas foram chamar, acordar a mãe Naí, o pai Juvenal. Resumo da ópera. Todo mundo apanhou, mas o grande penalizado foi o abieiro que foi cortado. Então é isso, eu vou parar para não ficar chata, mas as outras memórias estão fervilhando aqui. Um beijo para os meus conterrâneos amados, meus parentinenses, para minha tribo Tupinambá. Beijão.